Oi, pessoal! Chegamos ao terceiro episódio do Pod Fórum DCA-PB, um podcast que aborda temáticas de garantias de direitos de crianças e adolescentes. Nessa edição, vamos falar sobre o 12 de junho, Dia Nacional e Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. No episódio de hoje, temos como convidados Dimas Gomes, coordenador do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, FEPET-PB, e Sinharinha, também membro do FEPET Paraíba. Nos microfones, conduzindo esse bate-papo, temos os adolescentes Everton e Manuela e o Jô Custódio. Esse podcast é produzido pelo Fórum Estadual de Crianças e Adolescentes, região Mata Paraibana, o Fórum da CAPB. Na técnica, contamos com a colaboração de Gaston Mondino e a gravação desse episódio acontece nos estúdios da Casa Pequena Davi. Curtam, compartilhem, multipliquem todas essas informações. E reforçamos que, conhecendo uma criança ou adolescente em situação de exploração do trabalho infantil, denuncie. Olá, pessoas! Estamos aqui no estúdio de rádio da Casa Pequena Davi, realizando mais um podcast do Fórum Estadual em Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente da Paraíba, o Fórum DCA Região Mata Paraibana. Eu me chamo Jô Custódio, estou aqui com uma galerinha muito massa que vai contribuir com um debate maravilhoso, que hoje o nosso tema vai ser Trabalho Infantil, sobre o 12 de junho. Estamos aqui com o pessoal que vai se apresentar agora pra gente, né? Os apresentadores, os convidados. E eu começo com um rapaz aqui, um adolescente aqui da casa, Pequeno Davi, que vai falar seu nome. Olá, boa tarde, me chamo Everton. Eu sou daqui da Casa Pequena Davi, Fórum DCA, e vou estar interagindo com vocês no podcast. Olá a todos e todas, eu me chamo Manuela. Sou da Casa de Cultura Ilê Axé do Soguian e estou fazendo parte também do Fórum DCA. E estou aqui para ajudar vocês no podcast. Então vamos arrasar, né? Isso, Manu e Everton. E agora o espaço para os nossos convidados, né? Se apresentarem, falar de onde é que estão vindo, quem são essas pessoas que vão estar aqui contribuindo, respondendo perguntas direcionadas ao 12 de junho, que é sobre o trabalho infantil. Olá, pessoal, eu sou Dimas Gomes, sou coordenador do Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil na Paraíba, e no fórum eu represento a Casa Pequeno Davi. Oi, eu sou Sinharinha, eu sou da diretoria da Casa Pequeno Davi e, portanto, represento a Casa Pequeno Davi no Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil da Paraíba. Massa, gente. Primeiro quero agradecer a participação de vocês aqui, né? Contribuindo com esse podcast do Fórum Estadual, né? O Fórum DCA Mata Paraibana. E aí eu também já me apresentei, né? Mas eu quero destacar que eu sou da Casa Pequeno Davi, né? Sou educador popular e faço parte do Fórum DCA. Então, vamos para as perguntas? Só agora. E aí, quem começa? Eu, Everton. Vai lá, Everton. A pergunta vai para a Sinharinha. Por que o 12 de junho? O 12 de junho foi instituído pela Organização Internacional do Trabalho em 2002 e ele foi numa apresentação de um relatório mundial sobre trabalho infantil numa conferência global. No Brasil, essa data também foi instituída, o 12 de junho, como Dia Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Perfeito, Sinharinha. Nós temos o símbolo mundial de combate ao trabalho infantil, que é o catavento. O catavento, ele tem 5 pontas, cada ponta representa um continente. Então, esse é o símbolo que nós divulgamos como símbolo mundial de combate ao trabalho infantil. Nossa, que informação importante, né? Muito boa mesmo. Dimas, quer complementar ou está satisfeito com a resposta de Sinharinha? É muito interessante porque o catavento, principalmente com as cores, né, é um símbolo muito lúdico, né, porque justamente a gente, enquanto fórum, enquanto OIT também, porque foi uma grande
discussão já, a gente já falou em até substituir cores do catavento, mas o Brasil foi muito firme em manter o catavento como símbolo, porque a gente vê que é importante. Ele representa os continentes, mas também representa a ludicidade da infância, e que a gente vê que quantas crianças e adolescentes têm sua infância roubada. Então eu acho que é importante a gente manter esse símbolo do catavento, que é um símbolo lúdico e que o mundo já conhece. Inclusive a gente já teve uma das campanhas do fórum da OIT. Esse catavento estava na Times Square em Nova York, lá todo mundo vendo lá no centro do mundo, né? Então é muito importante. Hoje, para a gente manter o catavento, ele tem uma importância muito grande. Que legal. É isso mesmo, senhorinha? Quer complementar mais? Não, é isso que Dimas colocou, a importância de divulgar esse símbolo, né? Uhum, muito massa. Legal. Dimas, tem uma pergunta muito boa para você aqui. Quais são os tipos mais evidentes de exploração do trabalho infantil? Bem, o trabalho infantil no mundo inteiro, mas vou falar especificamente no Brasil e na Paraíba, existe muitos trabalhos, infelizmente, que as crianças e adolescentes ainda fazem no Brasil, mas o trabalho que é muito visível, né, o trabalho na área urbana, né, nas cidades, você encontra muitas crianças trabalhando na venda de produtos ou então fazendo qualquer serviço, né, como limpar para-choque ou pedinte mesmo nas ruas. Então isso é uma coisa muito evidente que a sociedade vê no dia a dia. O trabalho também na agricultura, familiar principalmente, e isso é um desafio muito grande, porque o trabalho na agricultura, o trabalho infantil, infelizmente, para a sociedade ainda é algo parece muito natural, né? E isso desconstruir isso é um desafio. Mas o trabalho rural, né, o trabalho infantil doméstico, ele é invisível, mas existe. É muito grande ainda o número de crianças, de meninas principalmente, que trabalham, né, desenvolvem atividade no trabalho doméstico. E é isso. E tem outras atividades também que a gente não consegue visualizar, mas que infelizmente existe, que é o trabalho. Hoje a exploração sexual segundo a OIT, um trabalho considerado trabalho infantil, e que a gente sabe que ele não é visível, mas a gente sabe que existe, né? E o trabalho isso, trabalho infantil no campo, o trabalho e o tráfico, né? No tráfico também muitas crianças e adolescentes estão envolvidas também no trabalho, no tráfico de drogas. Então nas comunidades, nas periferias, infelizmente isso é muito presente. Muito importante essa informação. Senhorinha quer complementar? É isso mesmo? É isso mesmo. É importante, principalmente agora nessa pandemia, nós visualizamos mais o trabalho infantil urbano. Né? Então, qualquer pessoa, nas feiras livres, em todo o Nordeste do Brasil, nós temos muitas feiras livres e nós conseguimos identificar muito claramente crianças trabalhando, vendendo, carregando feiras para outras pessoas. Então, isso é muito visível no Nordeste do Brasil. Certinho. Então, senhorinha, eu tenho uma pergunta para a senhora. Qual é o cenário do trabalho infantil na Paraíba? Os últimos dados foi da PNAD contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. Ele, 2019, identificou 39.663 crianças e adolescentes trabalhando na faixa etária de 5 a 17 anos. Isso são os dados que foram identificados. A PNAD, ela não é como a pesquisa do IBGE, é uma pesquisa do IBGE, mas é uma pesquisa por amostragem. Então, nós sabemos que tem muito mais do que essas crianças. Dimas já falou anteriormente, por exemplo, a exploração sexual comercial, ela não é contabilizada nesses dados.
Trabalho doméstico também é difícil de identificar. Então, os dados que são apresentados são esses, mas nós sabemos que eles são subnotificados, porque tem muito mais crianças e adolescentes trabalhando. No Brasil, nessa mesma pesquisa, identificou 1.800.000 crianças trabalhando nessa faixa etária. Então, cerca de 4,8% da população. Nós sempre colocamos, assim, quantas cidades da Paraíba tem 39 mil habitantes? Então, é um número considerável, né? Então, tem poucas cidades que têm um número tão grande de população e nós identificamos essas crianças na Paraíba trabalhando. Poxa. Certo. Muito interessante. Dimas, quer complementar alguma coisa? Infelizmente, é algo que nos deixa muito triste, né? Saber quantas crianças ainda estão nessa situação de trabalho infantil, né? E que muitos que são, como a senhorinha falou, não são notificados, né? Então a gente sabe que o número é bem maior do que esse. Isso é o grande desafio para a rede de enfrentamento ao trabalho infantil, é a gente mobilizar toda a sociedade para denunciar, para ir para o enfrentamento. Com certeza. Eu também tenho uma pergunta para Dimas. Em termos de políticas públicas para o enfrentamento ao trabalho infantil, qual a realidade da Paraíba e do Brasil? Infelizmente é muito triste, né? Então, em relação à política pública no Brasil, existe a política, mas muito frágil, né? É uma política fragilizada que infelizmente não dá conta, né? É uma política que precisa, na verdade, ser efetivada, né? Não existe uma política pública. A gente já teve programas no Brasil de enfrentamento ao trabalho infantil, que esse programa acabou, né? Ele foi revisto e esse programa hoje, que não era nenhuma política, era um programa de enfrentamento ao trabalho infantil, que infelizmente acabou, né? Nós temos algumas iniciativas do poder público, mas que não correspondem, né? Não dá conta de toda essa demanda, porque é justamente a falta da política pública, uma política que seja eficaz. Não existe ainda, nem no Brasil, nem na Paraíba, ainda essa política. Apesar dos planos, nós temos plano nacional, nós temos plano estadual, temos plano municipal, mas infelizmente a política, na prática, ela está muito frágil ainda. Muito frágil. Existem iniciativas, mas uma política que venha resolver isso aí, infelizmente no Brasil, ela ainda não funciona como deveria funcionar. É uma grande luta para nós que fazemos o FEPET, os conselhos, o próprio Fórum DCA, que vem nessa luta para que a criança e o adolescente possa ter seus direitos efetivados. Garantido já está na Constituição Federal e no Estatuto da Criança, mas a gente precisa que seja efetivado esses direitos. E se efetiva direitos com políticas públicas. E essa política ainda é muito frágil. Aí fica difícil. Senhorinha, a senhora tem alguma coisa a acrescentar? Não, eu acho que Dimas já foi suficientemente claro com relação à política, a não existência de uma política para enfrentar o trabalho infantil no Brasil e na Paraíba. Porque o programa, acho que todo mundo conhece, lembra do PET, né? Que era um programa de enfrentamento ao trabalho infantil, que foi instalado no Brasil em 2000, final de 99, 2000. Senhorinha ainda trabalhou em 99, ela foi uma das pessoas que implantou esse programa, contribuiu para a implantação desse programa, que ela trabalhava na Secretaria de Assistência Social, né? Então, esse programa foi e que funcionava, né? Teve resultados muito bons enquanto o PET estava funcionando. Mas o PET ele foi revisto e acabou. O PET não existe mais, existe ações estratégicas de PET, mas não funciona como o programa antes. Então, esse programa que funcionava, que inclusive alguns países, a senhorinha teve até a oportunidade de representar o Brasil no encontro internacional e levou essa experiência do Brasil, porque o Brasil tinha uma experiência já muito boa em relação
a erradicação do trabalho infantil, mas que infelizmente não foi prioridade para o governo e acabou o programa. Eu me lembro do PET que tinha aqui no bairro do Roge, eu participava. Isso mesmo. Então, 12 de junho, dia de enfrentamento ao trabalho infantil, assim como todos os dias, né? Então, dia 12, em João Pessoa, no nosso estado, na Paraíba, no Brasil, é um dia também de refletir sobre o trabalho infantil. E aí, lembrar para vocês, esse podcast está sendo realizado pelo Fórum DCA, o Fórum em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, região Mata Paraibana. E hoje com a presença maravilhosa aqui de Dimas, Senharinha, contribuindo com informações. Espero que vocês estejam gostando. Já foram apresentados outros 2 podcasts, né, sobre o 18 de maio, sobre a adoção. Então, assim, o Fórum DCA arrebentando com os podcasts. Mas continuando, e aí uma pergunta para a Senharinha, o plano de enfrentamento à erradicação do trabalho infantil está sendo executado? Nós temos o Plano Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Ele foi publicado em 2015, mas ele não teve efetividade, né? Tem até as ações previstas, as metas, mas não houve um monitoramento para saber se realmente esse plano foi executado. Nós estamos agora com uma comissão para revisão desse plano. Então, estamos solicitando informações das secretarias e dos órgãos que estavam previstos como executores do plano para saber quais as ações que foram executadas e, se não foram executadas, o que provocou essa não execução. E já planejando um plano decenal, porque esse plano ele tinha um tempo previsto e ele não foi executado. Nós também temos o plano municipal de erradicação do trabalho infantil de João Pessoa. Esse, de fato, nunca foi executado, não foi criado nenhuma comissão para monitorar esse plano. Então, nós precisamos também reforçar a importância tanto do plano municipal de João Pessoa como dos outros municípios paraibanos, né, que sejam elaborados, mas sejam executados. Não adianta criar um plano só para constar, para ganhar até mesmo algum prêmio de cidade amiga da criança ou cidade que acolhe crianças, quando na verdade o plano fica engavetado. E só lembrando um pouco como foi a construção do Plano Estadual de Enfrentamento ao Trabalho Infantil, foi muito importante, porque foi um plano que teve uma participação direta da população, né? A gente realizou oficinas em várias regiões do estado e teve uma participação muito boa da sociedade, né, da população, e que, infelizmente, mesmo assim, um plano construído de forma participativa, como a senhorinha já falou aí, a gente vê o quanto está sendo ainda negligenciado mesmo, né? A política não está funcionando mesmo. Bom, agora é minha vez, né? Senhorinha, essa pergunta vai para a senhora. Milhares de crianças e adolescentes no Brasil estão hoje trabalhando e não usufruem de seus direitos, que no caso são a educação, a saúde e a lazer. Por que não conseguimos eliminar este problema no país? São várias as causas para criança e adolescente trabalhar no Brasil. Uma das causas, a gente sempre comenta, é a questão da pobreza, a desigualdade social, a falta, como o Dimas já falou, a falta de políticas públicas, a questão do consumo mesmo. Então, são diversos fatores. E aí esses fatores fazem com que haja uma valorização do trabalho infantil e não permite que haja essa erradicação do trabalho infantil, né? Então, o sistema capitalista também gera com que crianças e adolescentes sejam explorados no seu trabalho, porque paga menos, porque não tem trabalho para o adulto, para todos os adultos, então exploram as crianças, a mão de obra mais barata.
Eu queria que Dimas complementasse um pouco essa pergunta. Podia ser, Dimas? Sim, sim. Como o Senhorinha já trouxe a questão do capitalismo e do consumismo, infelizmente isso ele contribui muito para a questão do aumento do trabalho infantil também, porque nós vivemos uma sociedade que estimula as pessoas a consumir, né? E todo mundo tem direito de consumir, só que numa realidade que nós vivemos no Brasil, como essas pessoas vão ter... Como é que a criança, o adolescente vai ter acesso a um smartphone, a um tênis de marca, Então ele quer de qualquer jeito. Então ele também, infelizmente, esse sistema capitalista, consumista, leva as crianças também a trabalhar para acessar ter direito, para poder usufruir dessa coisa que o capitalismo impõe, que eu tenho que ter para ser gente, né? Infelizmente, isso é algo que dificulta muito. E tem toda a questão cultural também, assim, que as pessoas acham que o trabalho não faz mal, que a gente insiste, não faz mal. O trabalho não é coisa ruim, o trabalho é importante. Nós não podemos viver sem trabalhar, mas na idade certa. Quando criança e adolescente tem que estudar, tem que se preparar para o mercado de trabalho e não ser explorada quanto criança. É isso que é a sociedade, que nós, enquanto sociedade, temos essa obrigação de estar no dia a dia enfrentando tudo isso aí, né? Então é isso, esse sistema capitalista, esse sistema consumista que nós vivemos, que nós temos no mundo, no Brasil e no mundo, contribui também para que o aumento do trabalho infantil, para que o trabalho infantil aumente no nosso país, no mundo, né? Porque são milhões de crianças que trabalham no mundo inteiro. Falou tudo, vocês dois. Bom, uma pergunta para a senhorinha de novo. Por que as crianças e adolescentes não devem trabalhar? A nossa legislação, a legislação brasileira, proíbe o trabalho infantil. Qualquer forma de trabalho infantil, até 16 anos, pode trabalhar como aprendiz a partir dos 14 anos e não é permitido o trabalho noturno, o trabalho que prejudica a moral e a física de criança até 18 anos. Então, nós temos uma lista de piores formas de trabalho infantil que não pode ser executado por adolescentes até 18 anos, só depois dos 18 anos. Então, a nossa legislação é clara, é proibido o trabalho infantil. E por que é proibido? Porque prejudica o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, essa é a maior causa. O trabalho infantil também prejudica a criança, o adolescente, a família e a sociedade. Nós estamos criando uma sociedade desqualificada para o trabalho, porque a criança deixa de estudar para trabalhar. Se ela deixa de estudar para trabalhar, ela fica desqualificada. Então, nós vamos ter problemas futuros numa sociedade que não tem a preparação, não foi preparada para o trabalho e vai gerar essas consequências futuras. Então, por isso que é proibido o trabalho infantil, porque a criança ou o adolescente está em fase de desenvolvimento. Ela precisa brincar, ela precisa estudar, ela precisa ter lazer e não o trabalho. Então, a questão da educação é fundamental. A criança tem que estar na escola, tem que estar na educação. E o trabalho infantil, ele prejudica, a criança se evade da escola, a criança criança e adolescente não consegue acompanhar as atividades da escola porque está sendo explorada no seu trabalho. Ok. Ok, Dimas. É isso mesmo? Isso mesmo. Olha, que pergunta, é isso mesmo, né? A senhorinha respondendo aí maravilhosamente. Então, gente, podcast, trabalho infantil, com esse tema maravilhoso aqui, para ser discutido aqui nessa tarde de hoje. E aí, realização Fórum Estadual em Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente da Paraíba, região Mata Paraibana. Se você não conhece o fórum, segue lá o nosso Instagram, é só ir lá, ó. Fórum DCA PB. Aí você vai conhecer um pouquinho o Fórum Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, região Mata Paraibana.
é um espaço onde a sociedade civil, as organizações que têm um trabalho diretamente com crianças e adolescentes, né, compõem essa instância e aí tem os momentos de encontros, de reuniões, de planejamento para discutir a política, né, de criança e adolescentes aqui na nossa Paraíba. E é isso, e realizando esse podcast com esse tema maravilhoso e com o apoio da Casa Pequeno Davi, estamos aqui no estúdio da rádio da Casa Pequeno Davi, que é uma parceira que vem contribuindo com a realização desses podcasts, né? E aí temos perguntas aqui para a Senhorinha e para Dimas. Eu vou jogar uma pergunta aqui para os dois. Pode ser? Então, qual é a diferença que existe entre trabalho infantil doméstico e tarefas educativas? O trabalho infantil doméstico é aquele trabalho que é explorado por um terceiro, não é? Muitas vezes até mesmo a família deixa sobrecarga de trabalho para a criança e o adolescente. Então, deixando que a criança participe de suas atividades escolares, não tem um salário, porque como é proibido para menores de 18 anos, é considerado como piores formas de trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho. Então, não pode trabalhar com menos de 18 anos, então não pode ter carteira registrada. Esse tempo que a criança fica envolvido em atividades domésticas, ele não vai computar para sua aposentadoria. Então, infelizmente, no nosso país, quem trabalha são crianças e adolescentes pretas ou pardas. A maioria são meninas, apesar de que tem meninos também envolvidos na jardinagem, na pecuária, mas esse trabalho é mais desenvolvido por meninas. Não tem um limite de carga horária, então começa cedo e só vai dormir após a realizar todas as tarefas de casa. Então, essa é a diferença do trabalho doméstico, trabalho infantil doméstico. Esse trabalho, que é um trabalho de socialização, pode ser desenvolvido por crianças e adolescentes dentro de um processo educativo dentro de casa, né? Então, a família pode socializar com a criança, ensinar algumas atividades, desde que não a explore e que deixe esse espaço de tempo para o lazer, para a escola, para realizar suas atividades escolares. Então, é muito importante que a gente diferencie o que é trabalho doméstico, trabalho infantil doméstico, desse trabalho educativo de socialização pela família. Pois é, essa questão do trabalho de socialização, isso é importante para a criança, porque a criança ela pode contribuir, por exemplo, dar um exemplo, arrumar sua cama, saiu do seu quarto, arrumar sua cama. Isso não é trabalho, certo? Não é trabalho, ela está colaborando. E é uma forma educativa, porque se eu sair, eu tenho que deixar meu quarto arrumado. Então, isso não é trabalho. Então, tem algumas atividades domésticas de colaboração que não é trabalho. Por quê? Primeiro, ela não está sendo explorada. Ela está colaborando naquele momento. Também não é obrigatório, ela não precisa estar todo dia. Se ela tem aula, se ela tem uma tarefa para fazer, ela vai fazer. Ela não é obrigatório ela estar fazendo essa atividade, né? Não tem essa sequência, essa coisa. Então, é uma atividade educativa, né? Porque eu enquanto ser humano, eu tenho que desde pequeno aprender que quando saio da minha cama, eu tenho que deixar a cama arrumada. Se eu estou num ambiente, se está sujo, se eu estou numa sala de atividade, eu posso contribuir na organização daquela sala. Isso é educativo. Não é uma responsabilidade dela, mas ela pode colaborar, porque isso vai ajudar no crescimento, no desenvolvimento dela também. A questão da solidariedade, porque a gente precisa ter uma sociedade, pessoas solidárias, né? Então, a gente só constrói isso aí no dia a dia, né? Porque nós somos, todos os dias a gente está sendo educado, a gente está aprendendo, então é uma construção, né? Então,
para criança, para as crianças, isso também é importante. É importante que as famílias também, que a gente vê que isso é uma coisa que as pessoas ainda não entendem, né? E que tem até família que diz que hoje não pode nem sequer falar com o filho para ajudar a lavar um prato. Não, olha, gente, pode sim, não é trabalho infantil, desde que não vá deixar de estar estudando ou deixar de estar brincando para estar fazendo isso aí. E que não seja obrigado todos os dias estar fazendo isso, né? Então é uma atividade colaborativa, como a senhorinha já falou. Isso é importante também para a formação dessa criança. Então, vamos lá. Além de comprometer a frequência escolar, quais os outros danos que o trabalho infantil pode causar, Dimas? São vários, né? O trabalho infantil na vida de uma criança, ele é danoso, ele faz mal em todos os sentidos, ele faz mal no seu desenvolvimento intelectual, físico, moral. Ele é danoso para a vida de uma criança, certo? O trabalho infantil, porque, como você já falou, da educação é o primeiro, o mais atingido, porque a criança que trabalha durante o dia e vai estudar à noite, porque são coisas, acontece muito isso, infelizmente, de adolescentes de 13, 14 anos, trabalhar durante o dia e à noite ir para a escola, que nem pode aos 13 anos estar estudando à noite, mas infelizmente acontece de ter adolescente de 13, 14 anos estudando à noite, vai cansado para a escola, né? Você trabalha, eu fui vítima do trabalho infantil. Eu trabalhei quando eu tinha 11 anos de idade e eu sei o quanto é difícil você chegar para estudar à noite com sono, dormir na escola, né? Então você isso perde conteúdo, né? Perde tudo, você não tem... Então, e não consegue se concentrar. Não consegue se concentrar. Realmente. Então esse é um dos grandes problemas. Então o trabalho infantil ele faz mal, ele é prejudicial para a criança em todos os sentidos. Com certeza. Cearinha, quer acrescentar alguma coisa? Nós temos muitas pesquisas que mostram esses danos físicos, né? Mutilação, fadiga excessiva, além de aspectos psicológicos, né? Tem criança e adolescente que trabalham, muitas vezes eles têm depressão, têm problemas motores que vão perdurar para a vida toda, né? Problemas inclusive de mortes, né? Nós temos vários casos de morte de criança e adolescente em situação de trabalho. Aqui mesmo na Paraíba nós já identificamos vários casos. Criança, adolescente no carregamento de abacaxi, de areia, cavando poço de areia. Então, na agricultura, então são, além dos danos físicos, dos danos psicológicos, ainda temos esses danos fatais. Aqui até na área urbana a gente vê crianças puxando carroças enormes, né? Com materiais dentro de reciclagem, né? Enfim. Isso é muito comum aqui no centro da cidade. Você chega depois das 6 horas da noite. Isso é uma coisa que preocupa muito, porque as lojas deixam o material em frente e as crianças vão com as famílias, né, fazer essa cata dessa reciclagem, desse material reciclado no início de noite. Então, às vezes você vê dentro de um carrinho crianças junto com esses papelões que você às vezes não consegue nem identificar que tem uma criança lá dentro. Então ela está ajudando a catar esses papelões, esses papéis no centro da cidade, aqui todo mundo passando, todo mundo vendo, né, ali no comércio de João Pessoa, a partir das 6, 6h30, 7 da noite, é muito comum, infelizmente a gente vê isso aí. Também tem muito, também na questão da madrugada, no começo da manhã, né, lá perto da minha rua tem uma mulher que ela leva a recém-nascida, uma outra, vamos dizer, que tem 3 anos, e um menino de 4. Leva tudinho pra catar lixo. Muitas das vezes vão pelado, nu, fica se jogando no lixo pra querer ver alguma coisa pra comer. E eu vejo aquilo ali, meu Deus, chega a dar um negócio dentro de mim, assim, dá vontade de chorar, sem brincadeira nenhuma. Tem muito essa questão, porque eles trabalham sem nenhuma proteção, né?
Então, é como Manuela estava dizendo, eles vão, não tem luva, não tem bota, então eles vão totalmente despreparados para catar esse material reciclável, que tem muito material cortante, né? Outra coisa também é o isolamento social. Essas crianças, elas, no trabalho infantil doméstico, ela deixa de conviver com a sociedade, com a família, tem esse prejuízo, né, que é o direito à convivência familiar e comunitária. Então, você sai de sua cidade, vai para outra cidade para trabalhar numa casa de uma família e deixa de conviver com sua família, deixa de conviver com as pessoas de sua comunidade. Muito bom. Outra pergunta para a senhorinha. Em um exemplo mais comum, o que podemos fazer quando vemos uma criança vendendo balas, fazendo malabares no sinal e pedindo dinheiro? Eu digo, não compre de criança e adolescente, não dê esmola, não favoreça o trabalho infantil, porque atrás de uma criança que está trabalhando tem sempre um explorador. Então, não faça com que essa criança seja explorada. Por favor, não compre de criança, não use a criança porque é mais barato. Se você está na sua feira, leve suas próprias compras, ou então contrate um adulto para levar a sua feira, porque nós não podemos favorecer o trabalho infantil, nós não podemos e não devemos explorar uma criança no trabalho. Tá bom. E também, eu acho que todos nós temos essa obrigação de, se existe, usar os canais para denúncia. A gente precisa denunciar o trabalho, né? Dimas, infantil. você poderia nos dizer quais são os canais de denúncia, Sim, por favor? nós temos o 123, que é um canal estadual, né? Temos o Disque 100, que é nacional, e o 156, me parece, no município de João Pessoa, são canais de denúncia, e que você, se viu isso aí, não precisa nem se identificar, mas denuncie, né? Porque se você não denunciar, você está sendo cúmplice também disso aí. Tipo porque uma se eu denúncia vejo, anônima, né? pode ser, porque se eu vejo e não denuncio, eu estou sendo conivente com isso aí. Então, acho que o papel da sociedade é denunciar, como a senhorinha disse, não utilizar esse serviço, né, de criança, mas também denunciar, porque isso a gente vê em feiras, a gente vê em portas de supermercado nos bairros, né, todos os bairros que tem muito supermercado e tem crianças trabalhando em frente ao supermercado, então a gente não pode pagar essas crianças, não é nem pagar, né, porque essas crianças estão ali e recebem uma gorjeta. Os adultos usam esse serviço, muitos que não é nem mal intencionado, ele acha que está ajudando aquela criança, acha que está ajudando, dando um real, R$2, acha que está ajudando, mas não está ajudando, pelo contrário, está contribuindo para que essa criança continue sendo explorada, porque tem um adulto por trás disso aí, explorando essa criança, porque na verdade, se você for perguntar a uma criança, nenhuma criança quer trabalhar, toda criança quer brincar, quer estudar. Isso que é natural, isso aí. E o interessante é que quando a gente pergunta assim, né, para as crianças, eu mesmo já perguntei para uma criança que estava vendendo jujuba, eu perguntei, cadê sua mãe? Cadê seu pai? E muitas das vezes ela abaixa a cabeça, ela vai embora, não fala. Teve uma para mim que olhou para mim e disse, ela tá ali, ó, olhando para mim para ver se eu tô vendendo. E ela disse que se eu não vender, quando eu chegar em casa eu vou apanhar. Ou seja, é uma coisa muito, muito horrível, assim, de se ver, de se relatar. Até porque o trabalho infantil é um assunto muito importante para a gente discutir, para as crianças e adolescentes hoje em dia ter noção do que realmente é que a gente está debatendo aqui. Que muita gente pensa que é brincadeira, né, o trabalho infantil, mas realmente é um assunto muito sério. Isso mesmo. Então, 12 de junho, trabalho infantil, podcast, realização Fórum Estadual em Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente da Paraíba, região Mata Paraibana. Apoio aqui da Casa Pequeno Davi, com o estúdio aqui da rádio e nessa mesa de reflexões, de diálogo, de debate sobre o trabalho infantil. Estamos chegando quase ao finalzinho, mas ainda tem umas perguntinhas para vocês, né? E aí... Vamos lá, próxima pergunta.
O que você diria àqueles que ainda legitimam o trabalho infantil atrelando a atividade a um sentimento de orgulho, de conquista, como trabalho desde pequeno? Por isso conquistei tudo que tenho. É triste a gente ouvir isso, né? Numa sociedade, estamos em século XXI, né? Com tanta informação, e a gente ainda ouvir pessoas falando dessa forma, né? Porque o trabalho infantil, ele não vai, a gente já está discutindo aqui, ele não vai trazer nenhum benefício para a criança, não é? Então, não é porque eu trabalhei que vou achar que o trabalho infantil me fez o homem que eu sou, né, de sucesso ou não. Não foi. Porque esse homem de sucesso ou essa mulher de sucesso que trabalhou e que hoje ela traz na sua vida muitos desafios, né? Você pode até ter carro, emprego bom, mas você tem problemas que você não se livrou e vai carregar pelo resto da vida, né? Os problemas as questões afetivas, as questões emocionais, questões físicas mesmo, que não vão, são marcas, são chagas que vão carregar pelo resto da vida. Então, o que eu diria para uma pessoa dessa era que procure se informar mais, procure refletir mais sobre o que é viver, o que é o trabalho infantil na vida de alguém, na vida de uma criança e na própria sua vida, o que é que foi na sua vida, porque a gente já viu depoimento de ministros, né, do trabalho, citando coisas que é uma pessoa de sucesso, porque você chegar a um tribunal do trabalho a nível nacional, você chegou um alto, mas ele reconhecer e dizer que o trabalho infantil tornou ele uma pessoa não muito boa. Ele disse que se não tivesse trabalhado, seria bem melhor, porque ele carrega muitos problemas hoje que foi causado pelo trabalho infantil. Não é o homem, ele é um homem de sucesso, mas um homem de sucesso com sequelas, né? Com várias sequelas, né? A gente já ouviu várias autoridades, formadores de opinião aqui no Brasil, colocarem isso, né? Bispos, lideranças religiosas, pastores, políticos, dizer que o trabalho não faz mal, porque ele hoje é essa pessoa de sucesso que é. Mas aí a gente fica pensando assim, por isso que nós temos uma sociedade, e é importante a gente refletir que sociedade nós temos. Que sociedade nós temos que tem essa compreensão que foi o trabalho infantil que levou ele a ser essa pessoa de sucesso hoje. Não foi o trabalho, né? O trabalho infantil não foi de jeito nenhum. O trabalho infantil, pelo contrário, tornou ele uma pessoa às vezes amarga, uma pessoa com dificuldade de socialização, uma pessoa com vários desafios. Então, o que eu diria para essa pessoa é: procure refletir a sua vida, a sua infância, o que foi a sua infância, né? E o que é que você traz hoje dela para fazer essa ligação entre a pessoa de sucesso que você é e o trabalho. Senhorinha, eu acho que... Não, são vários mitos que a sociedade coloca com relação ao trabalho infantil. É melhor trabalhar do que estar na rua, é melhor brincar, é melhor o lazer, é melhor estudar do que trabalhar. E assim, é importante dizer que muitas vezes a gente quer o trabalho, mas para o filho do outro, ao filho do pobre. Nossos filhos, nós queremos nossos filhos estudando, brincando, aprendendo inglês, esporte, cultura, mas o filho do pobre, nós queremos o filho do pobre trabalhando. Então é uma sociedade desigual, porque para o filho do pobre, nós queremos o que não devia, para os nossos filhos, nós queremos o melhor. Então, o que eu digo para essas pessoas assim, não prejudique a vida de uma criança e de um adolescente, porque essas sequelas ela vai trazer para a vida toda. Então, nós queremos nossos filhos, nós queremos nossas crianças e adolescentes saudáveis, uma sociedade que as crianças
tenham direito ao lazer, ao esporte, à cultura. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é direito de todos. E quando diz de todos, é do pobre, do rico. Então, todos têm direito à educação, à saúde, ao esporte, à convivência familiar e comunitária. Então, isso que nós queremos para a nossa sociedade. E a gente sabe que, inclusive, na campanha desse ano do 12 de junho, tem uma das peças que traz essa questão do que o trabalho infantil, ele tem cor e tem endereço, né? Então, isso que a senhorinha traz, infelizmente, é muito presente na sociedade, que o trabalho infantil realmente são os meninos e meninas da periferia, pretos, né? Que são eles que estão que a única solução para não entrar, como diz os mitos, né, para não cair na marginalidade é o trabalho. Aí será que a única saída que tem é o trabalho? A gente tá claro que não é, né? Tá claro que não é. Então, esse endereço e cor, isso é uma coisa que a gente precisa refletir mesmo, que sociedade temos e qual é a sociedade que queremos. Nós precisamos, eu acho que o nosso papel de militante de direitos humanos, de defensor de direito, é justamente desconstruir um monte de coisa, né, para que se tenha uma sociedade mais justa, né, para que os direitos de todos e todas sejam efetivados. Então, vamos para a penúltima pergunta, porque assim, eu com esse debate maravilhoso, teve uma pergunta que me puxou, mas eu vou fazer ela no final para fechar de cadear, né? Então, senhorinha, o que uma pessoa pode fazer ao descobrir um caso de exploração do trabalho infantil? Dimas até já apontou algumas, que é o Disque Denúncia, o Disque 123, o Disque 156 e o Disque Nacional, que é o Disque 100. Mas também nós podemos denunciar ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar vai procurar os programas de abordagem de rua, para identificar aquela criança, a família daquela criança que está explorando aquela criança, mas também podemos denunciar ao Ministério Público do Trabalho, à Superintendência Regional do Trabalho. Então, tem vários canais de denúncia que nós podemos fazer, vários órgãos que nós podemos fazer. Como o Dimas também já falou, não precisa se identificar, mas a escola tem uma responsabilidade muito grande. A escola convive com criança e adolescente, e essa escola tem que identificar quais são as crianças que estão deixando de frequentar a escola, de ter o aproveitamento, porque estão em situação de trabalho. Então, é uma responsabilidade muito grande também a saúde. Quando chega uma criança que algum motivo ela pode ser identificada, que aquele ferimento que a criança está, aquela doença pode ser causada pelo trabalho infantil, então deve fazer a notificação na ficha de identificação. A escola também pode identificar e encaminhar para o Conselho Tutelar, para que a família seja chamada para ver qual a situação real, por que aquela criança está em situação de trabalho. Obrigada. Eu queria saber se Dimas queria complementar alguma coisa da pergunta. Não, tô... Então, posso fazer minha pergunta de fechamento de cadeada? Pode, fique à vontade, Manu. O que é o FEPET e qual o objetivo dele pra gente? Bem, o que é o FEPET? O FEPET, o nome é bem grande assim, Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente na Paraíba. É um espaço permanente e interinstitucional de articulação comprometida com a erradicação do trabalho infantil e proteção do trabalhador adolescente, envolvendo organizações governamentais, não governamentais, públicas, privadas, sindicatos, empresas, conselhos, movimentos sociais. Então, tudo isso forma o FEPET, né? Um fórum que tem como missão, que é contribuir, né? A missão do FEPET mesmo é contribuir para a construção e implementação de políticas públicas no Estado, né? Essa é uma grande missão nossa, contribuir para que seja
construída essa política pública. Inclusive, esses planos que hoje foram construídos na Paraíba, o Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil, o FEPET, fez toda uma, como é que eu posso dizer, provocou o poder público para que fosse construído esses planos. Então isso é a nossa missão, é articular a sociedade como um todo para ir para esse enfrentamento do trabalho infantil na Paraíba. Então hoje nós temos mais de 40 entidades que compõem o FEPET, né? Em todo o estado nós temos prefeituras, né? Nós temos representantes de prefeituras, representantes de organizações do estado inteiro, representantes de universidade. A UFPB é uma grande parceira nossa, inclusive Senharinha, ela começou como representante da Universidade Federal da Paraíba, e a Universidade Federal da Paraíba dá uma contribuição muito grande. Então a gente já desenvolveu vários projetos aqui, inclusive projeto de aprendizagem. A gente já teve 3 projetos, né, que tem resultados fantásticos. Não é um projeto do FEPET, mas foi um projeto que foi articulado pelo FEPET junto com esses órgãos: Ministério Público do Trabalho, Universidade Federal da Paraíba, Superintendência Regional do Trabalho e outros parceiros. Sistema S, né, que é o sistema que a gente chama Senai, Senac e outros S's, né? Então a gente fez essas parcerias. Então esse é o nosso papel, é fazer com que a política pública na Paraíba, articular para que essa política pública de enfrentamento ao trabalho infantil aconteça de fato. Então o papel do FEPET é isso, por isso que a gente tem esses segmentos todos, do trabalhador ao patrão, vamos dizer. Nós temos o sindicato, mas nós temos também o Sistema S, que representa os empresários, né, que estão todos lá. Porque a gente entende que o trabalho infantil ele é algo que precisa ser discutido por toda a sociedade, por todos os segmentos. Não basta só a sociedade civil, mas nós precisamos de governo, precisamos das empresas, porque a profissionalização é um direito do adolescente. Então, mas para o trabalho, quem vai inserir essas crianças, esses adolescentes no trabalho, esses jovens, são as empresas. Então a gente precisa estar discutindo, sensibilizando também esses empresários. Então esse é o nosso papel, por isso que proteção ao trabalhador adolescente. Como Senharinha já falou, o trabalho do adolescente até 18 anos tem algum trabalho que não pode ser desenvolvido por adolescente, né? Todo aquilo que pode prejudicar a saúde desse adolescente, ele não pode se envolver, né, nesse trabalho. Mas é isso. Então esse é o nosso papel, é articular, é mobilizar, é fazer com que a política pública no estado da Paraíba aconteça de fato e de direito. Muito obrigada, Dimas. Se Senharinha tem algo Tem, Senharinha? Não. Não? Tá tranquila, né? A A fundadora, né? Pois é, gente, chegando aqui o final do nosso podcast, né? E aí eu vou deixar aqui os microfones abertos para vocês fazerem as considerações finais aí, né? Querem acrescentar algo mais sobre o tema? Quer deixar algum recado para quem está acompanhando esse podcast? Aberto para vocês. Então, o 12 de junho, muitas vezes a gente comemora o Dia dos Namorados, mas vamos lembrar de nossas crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho, que nós precisamos enfrentar essa questão que é uma mazela da nossa sociedade, né? Então, eu queria lembrar vocês do 12 de junho, que é o Dia Mundial e Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Infantil. Primeiro eu queria agradecer ao Fórum DCA pelo convite, né? Eu acho que é muito importante a gente discutir essa temática, né, do trabalho infantil. Eu acho que o 12 de junho, como a Senharinha falou, é importante, não é apenas o Dia dos Namorados, mas é um problema para a gente discutir também essa questão do trabalho infantil. Eu acho que o Fórum DCA está de parabéns trazer essa temática agora, e agradecer aqui com os adolescentes, né? São eles
que estão comandando aqui junto com o Jó. Então, parabenizar, né, porque eu acho que isso é muito importante, e dizer que eu acredito muito quando se discute, quando se envolve o público, o principal interessado. Eu acho que o adolescente, a criança e o adolescente, é importante que a gente esteja discutindo junto, porque ninguém melhor do que os próprios adolescentes para estar discutindo essa temática. Nós adultos, a gente está para contribuir, a gente está para discutir, mas a gente parabeniza o Fórum, né, o Fórum DCA, por essa iniciativa de trazer os adolescentes para que a gente possa aqui estar discutindo um assunto tão sério, né, que é o trabalho infantil, que infelizmente ainda no Brasil e no mundo é uma das coisas que nos envergonha. Nós, enquanto sociedade, dá vergonha a gente ver crianças, como foi falado aqui, Manu falou, de crianças com primeira infância, 4 anos, acordar de madrugada para estar na rua trabalhando com os pais. Isso é uma violência, isso é algo que não era para existir mais, né? Então é algo que nos envergonha, né? Então, se me envergonha, se isso me incomoda, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar, porque senão, afinal, estamos aqui para quê? Não é isso? Então, parabéns a vocês, obrigado, muito obrigado pelo convite, e vamos lá, vamos lutar para que criança e adolescente possa viver, ter orgulho de ser brasileiro, né, e brasileira. O Fórum DCA que agradece a participação de vocês aqui, contribuindo com informações com um tema tão importante. Everton, Manu, querem deixar um recadinho? Eu queria agradecer pelo convite e por ter lembrado de mim, tipo, bora chamar Everton para apresentar o podcast, entendeu? É só isso mesmo que eu queria falar. Massa, Eu queria agradecer a todos e todas do Fórum DCA, da Casa de Cultura também, por ter me colocado à frente, né? E por ter lembrado de mim, assim como o Everton falou, porque é interessante, né, a gente ser lembrado nessas conversas, nesses diálogos, né? Porque sem criança e adolescente no espaço, vocês não vivem, entendeu? Vocês não vivem sem nós. E nós também não vivemos sem vocês. Então, eu queria agradecer de coração por tudo. E estou muito feliz pelos diálogos aqui que a gente teve. Deu para aprender bastante, deu para esclarecer muitas dúvidas de muitas pessoas, né? Que muitas vezes tem vergonha de conversar, tem vergonha de perguntar ao pai e à mãe. Então, agradecer. Realmente agradecer, principalmente ao Fórum DCA. Não tinha como não deixar de convidar 2 adolescentes. O tema, né, direcionado, né, uma discussão com crianças e adolescentes, tinha que convidar. Com certeza. Né? E pode convidar a gente de novo, porque a gente gostou. Olha, vem aí o podcast do ECA, né? Já. Vamos fazer, né? Oi, pode falar, Ciane. A campanha, mais uma vez, a campanha está falando que se tem muita pressão, não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente. Então, nós não podemos permitir que haja tanta pressão em cima da criança e do adolescente, que a criança e o adolescente seja responsabilizado pela família, que muitas vezes se coloca assim, a família está passando fome, a criança tem que ajudar. Mas isso não é uma questão da criança e do adolescente, isso é a questão da própria família, da sociedade e do Estado. Então, esses é que tem que ser responsabilizados e não a criança e o adolescente. Até porque a gente é o futuro do Brasil, né? E o presente. E o presente também. Presente, Se não tem presente, não vai ter futuro. Com Ciarinha, certeza. tu pode reforçar os canais de denúncia, só para a gente finalizar com esses canais? Nós temos vários canais de denúncia que não precisa se identificar. Isso. Que é o Disque 100, o Disque Nacional. O Disque 123 é um Disque exclusivamente do estado da Paraíba. O Disque 156 é da cidade de João Pessoa. Todos os municípios do Brasil, da Paraíba, tem conselho tutelar. Então, denuncie também ao conselho tutelar. Denuncie ao Ministério Público do Trabalho, a Superintendência de Trabalho. Então, todos esses canais, converse com seu professor, converse com seu diretor na escola,
com o profissional de saúde, todos nós somos responsáveis para cuidar dessa criança e desse adolescente. Muito bom, muito bom. E para fechar, diga não ao trabalho infantil. Infantil, diga não. Muito bem, isso mesmo. Diga não ao trabalho infantil. Diga não ao trabalho infantil. E é isso, pessoal, aqui finalizando mais um podcast com o tema Trabalho Infantil, realização Fórum Estadual em Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente da Paraíba, região Mata Paraibana, com apoio aqui da Casa Pequeno Davi, o estúdio aqui de rádio maravilhoso, né? Temos aqui Gaston com apoio técnico